TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. O Brasil atravessa uma das fases de violência mais aguda de sua história recente. O estado do Ceará, por exemplo, nas últimas 3 semanas de janeiro, sofreu vários ataques, todos eles comandados, segundo as informações, de dentro do sistema prisional, a partir do que se convencionou chamar de facções. Por que o Brasil passa por este momento e o Ceará, em particular, viveu um dos seus mais graves, digamos, atentados? Simples assim. Decorre de, no meu ponto de vista, um erro combinado entre a forma como o Estado hoje pune e trata os encarcerados, a lentidão e até o descaso, muitas vezes, do poder judiciário, e uma visão extremamente inadmissível no século XXI da própria sociedade, que imagina que, uma vez condenado, preso e jogado na penitenciária, o problema está resolvido. Esquece a sociedade que este homem que hoje é encarcerado, ele volta. E muitas vezes volta muito rápido, em razão do que determina a própria lei. Como então tratar de forma a não deixar com que esse homem se torne um profissional do crime ainda mais gravosos, como ocorre nos dias de hoje? A concepção que se tem é que o sistema presidenciário, que o sistema prisional, ele não recupera o preso. Engana-se. Há exemplos de que mostra que é possível recuperação, sim, desses homens, e é sobre estes exemplos que nós vamos falar hoje em mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para falarmos sobre este case, vamos chamar assim, ou este exemplo de sucesso de como uma unidade prisional pode recuperar os seus internos, nós trouxemos hoje aqui a doutora Lídia Canudo. Ela dirige a unidade prisional Irmã Imelda, que fica ali em Itaitinga, nas dependências do antigo Paulo Sarazate, na mesma área. Para discutir com a doutora Lídia, nós temos as participações do advogado, professor, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o doutor Reginaldo Vasconcelos. E também, para nos ajudar a analisar e a entender toda essa sistemática de punição hoje, sobretudo do sistema prisional, o sociólogo, cientista político Francisco Moreira, e com os quais vamos debater os vários ângulos dessa questão. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidada a diretora da Unidade Prisional Irmã Imelda, a doutora Lídia Canudo, e para debater com a doutora Lídia o sistema prisional do estado do Ceará e essa mais recente crise e como fazer para tratar esse preso de forma a recuperá-lo para sua reinserção na sociedade. Nós temos hoje as participações do advogado Reginaldo Vasconcelos e do sociólogo e cientista político Francisco Moreira. Eu quero começar o programa desde já agradecendo a doutora Lídia pela sua participação aqui no programa e quero começar pedindo que a senhora nos faça uma descrição de como funciona a unidade prisional Irmã Imelda. E por que faço isso? Por uma necessidade profissional, eu e o doutor Reginaldo, na semana que passou, visitamos a sua unidade.
E percebemos que, diferentemente do que ocorre nas demais unidades prisionais, o que se viu dentro da unidade Irmã Imelda, dirigida pela senhora, faz questão de dar esse testemunho, o doutor Reginaldo estava conosco lá nessa visita, foram presos ocupados, trabalhando, ou nos seus ofícios laborais, ou na biblioteca, uns inclusive participando do programa de leitura, ou trabalhando na própria unidade. O que se viu lá foram voluntários dentro dessa unidade, levando inclusive o seu apoio social a essas pessoas. O que se viu foi a parte religiosa também muito bem cuidada por uma dessas igrejas evangélicas. Não percebi ociosidade alguma nessa unidade, o que me fez crer que o Estado do Ceará tem a receita de como fazer para não deixar com que esses encarcerados, mesmo condenados em regime fechado, se profissionalizem no crime e possa voltar para a convivência em comunidade de uma forma extremamente harmoniosa e pacífica, como tem que ser. Eu queria então que a senhora nos falasse um pouco sobre a unidade que a senhora dirige. Ok. Bom dia a todos. A unidade prisional Irmã Imelda, eu vou falar primeiro como é que ela foi criada, qual foi a ideia, né, de se ter uma unidade prisional desse... É um nome grande, né? Irmã Imelda. É Irmã Imelda Lima Pontes. É uma freira, né, que formou-se em advogou, Direito, né? Isso. Foi a primeira freira formada em Direito, especializada no Direito Criminal, inclusive. Exatamente. Né? E que teve uma ação muito substantiva nessa área Ela de dava apoio. assistência aos parentes dos presos, né, na É. época. A unidade foi criada em 2016, logo após a rebelião, né, que teve nas unidades prisionais nessa época. E a ideia era receber os presos vulneráveis, né, que nesse momento estavam passando por essa situação de coação. Dentre eles são pessoas idosas, presos idosos, deficientes, os travestis e transexuais, bissexuais e os presos pela Lei Maria da Penha. Né. Boa parte também tem um crime sexual, porque boa parte dos idosos, né, respondem por esse crime. E, então, assim, a unidade foi criada, ela foi colocada num espaço que já existia no Estado, né? Ele tinha sido inicialmente pensado para um presídio militar e nunca foi ocupado, né, nesse perfil, e colocamos esse perfil de presos lá. A unidade tem capacidade para 140 presos e ela já está acima. Hoje nós temos 203 presos e, mesmo assim, conseguimos fazer um trabalho decente, né, de ressocialização que se busca na legislação penal. E se fala Estado. em expansão física, doutora, do espaço? Sim, sim, o secretário nos Tá trouxe cuidando uma ótima notícia, né, de não mais construir presídios ou terminar apenas os que estavam sendo finalizados, né, de expandir dentro das unidades uma melhor assistência, para melhor adequar, né, o que já existe. Então, o Irmã Imelda veio com essa ideia, né, e eu fui colocada para dirigir a unidade bem no começo, né, logo na inauguração. E a gente procurou criar espaços para que ocupasse o máximo de presos, né. Daí, acho que vocês vivenciaram, né, na entrada da unidade a gente tem um viveiro, tem um jardim. É humanizado o ambiente. Tem uma horta, né, e isso tudo, a ideia era criar espaço, porque quando você cria espaço para atividades, você já está humanizando, você está dando oportunidade das pessoas trabalharem, pensarem, produzirem e se sentirem úteis. Essa é a ideia inicial que a gente conseguiu, com o apoio, né, da nossa secretaria, manter até hoje. Não, o Arnaldo Santos, o jornalista Arnaldo Santos, não tem essa vivência de presídio que eu sou obrigado a ter como advogado, Arnaldo. E a gente sente no Imelda, não tem aquele clima opressor aqui, o que os presídios normalmente têm, né? Até tem um odor pesado, aquela coisa ruim mesmo. Lá não, é um ambiente muito tranquilo, os idosos, os travestis. Eu já fui advogado de um travesti, a família me contratou, dessas pessoas que se desviam, estava com uma droga e tal, e era um problema, não havia o Imelda ainda, onde localizar esse rapaz para ele não sofrer. Então, é realmente uma iniciativa importante mesmo, né? E a gente tem a agradável, né, apoio da sociedade, todo mundo que vai conhecer tem essa mesma impressão, né, que você teve. Pois é, E dá esse apoio. Eu conheci a Irmã Imelda justamente através de colegas, né, advogados, lá do curso de Direito da Unifor, que foram visitar pessoas que lá estavam e me descreveram uma coisa extremamente
agradável, né, quando se trata de presídio. A gente sabe que presídio no Brasil normalmente é como se fosse depósito de seres humanos, né? As pessoas são jogadas lá sem nenhum programa realmente de ressocialização. Nada disso. Né? A ideia, e isso é uma coisa que a cada dia que passa isso se torna mais forte na sociedade. Então, o preso não deve ser tratado dentro daquilo que os direitos, né, do ser humano deve observar. Então, isso é uma coisa que, né, é agradável ver isso, e principalmente ver pela Lídia, né? A Lídia é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e ela foi sua aluna? Foi minha aluna e se dedicou a esse trabalho, e saber que isso está funcionando com uma pessoa que a gente gosta, né, que conhece, é muito... Eu trouxe esse tema para nós debatermos hoje aqui, foi exatamente com esse propósito, de mostrar para a sociedade, de dizer para o assinante, olha, tem jeito. E o próprio Estado do Ceará tem um modelo provado e comprovado. Afinal de contas, de 2016, quando inaugurado, considerando só 2018, que foi o ano recém-findo, quer dizer, já são 2 anos de experiência, portanto, é uma experiência exitosa e comprovada. Basta que este modelo seja aplicado, obviamente, conforme a característica de cada tipologia. Aqui ficou bem claro, são idosos, né, são homossexuais, bissexuais, enfim, os LGBT, a comunidade toda, mas são as pessoas também, quer dizer, deficientes. Mas então, essa descrição da clientela, chamemos assim... Empresários condenados por crimes financeiros, também vocês priorizam lá, não é? Nós recebemos também. Recebem também? Pois é. Então, há um modelo a ser seguido. Agora, eu gostaria que a Lídia fizesse... a gente precisa, né, porque acho que a grande crítica que se faz hoje ao sistema prisional brasileiro está relacionado à questão dos custos, né? Quer dizer, a gente sabe que os presos, né, na sua grande maioria, quer dizer, o que realmente é comum no sistema presidiário brasileiro é a existência de um número de presos que vivem em situações subhumanas, né? Que não tem trabalho, que não tem formas de lazer, que não tem, né? Os caras são jogados lá e muitas vezes eles próprios tomam conta do presídio. Então, qual o custo, qual o diferencial que você tem de ter uma unidade prisional dessa em relação às tradicionais? Há uma diferença muito grande? Ou é possível se fazer com os mesmos meios, com os mesmos recursos econômicos, uma unidade dessa? Levando em consideração a proporcionalidade de quantidade de presos, né? Trabalhar com 203 tem um custo e trabalhar com 1.500 tem outro custo. Eu acredito que, como eu relatei, né, capacidade é 140, hoje eu tenho 203 presos. Então, eu estou acima da capacidade, mais aí de 50%, né? E então, não é apenas a superlotação a questão. A questão é a criminalidade, né? Apesar de eu presídio lotado, eu acho que considero já superlotado, o combate ao crime dentro do Irmã Imelda é constante, né? É um trabalho que vem desde a triagem do preso que vai até lá. Então, eu acredito que o secretário está num caminho de combate ao crime. E combatendo esse crime dentro das unidades prisionais, ele consegue sim. E é a intenção e o objetivo dele. Botar esses presos para estudar, para trabalhar. Se não me engano, ele quer hoje pelo menos 6.000 presos em sala de aula. E é o que a gente já faz em Imelda hoje. Os presos que trabalham, eles têm que estar no contraturno na educação, né, em sala de aula. E se preocupa, inclusive, com a remissão de pena, mas tem remissão de pena na sala de aula, tem a remissão de pena da mão de obra executada na unidade, da atividade, e tem a mão de pena do projeto Livre Aberto também. A remissão de pena é a diminuição da pena por cada dia trabalhado, né? A cada 3 dias de trabalho, um dia remido. E há também um aspecto aí, que aí esse é diretamente para a sociedade brasileira, para a sociedade cearense. O que eu vi na Irmã Imelda foi um trabalho voluntário, extremamente significativo e diversificado. Ou
seja, pessoas da sociedade, indo até lá, levar a sua colaboração para que essas pessoas que estão lá cumprindo pena, no Irmã Imelda, possam participar de vários ofícios. Isso é para mostrar para a sociedade que é responsabilidade, sim, sobretudo do setor empresarial, acreditar e desenvolver modelos pilotos que possam ser internalizados nessas unidades. O que o Moreira perguntou, me parece que é sobre o custo per capita, né, Moreira? Você quer saber se o preso do Irmã Imelda, que tem tudo isso, se ele custa mais do que o preso das demais unidades? Não. Não custa. Não custa. Não custa. Não custa, é o que eu estou falando. Sanada as devidas proporcionalidade e quantidade, o custo é o mesmo para o Estado, né? A grande questão é realmente o combate ao crime. Se o crime não consegue mais atuar dentro das unidades, como o combate está sendo feito hoje, né? A gente consegue, sim, trazer a lei de execução penal para dentro da unidade, né? Que é o grande dilema, né, Arnaldo? A segregação do infrator, Moreira, é importante para proteger a sociedade. O sujeito tem um comportamento delitivo, ele tem que ser separado para proteger a sociedade. Certo. Isso visto como punição é medieval, é tortura. Tem que fazer, porque o sujeito está criando problema, se não segregar ele vai sair matando. Mas eu não consigo, Arnaldo, ver isso como punição, como um meio de você ameaçar o cidadão comum que ele pode ir lá para dentro, porque tem essa função também, né? A função de desestimular o crime. Então, eu acho isso horrível, mas tem que ser feito. O que se faz lá no Irmã Imelda é exatamente congregar as duas coisas. Você segrega a pessoa, porque está batendo na mulher, está criando problema lá fora, segrega, mas não maltrata, não castiga. Basta a privação da liberdade, que já é uma coisa muito... O contrário disso, você tenta inseri-lo, mesmo naquele pedaço, né, de espaço, de tempo que ele está, proporcionar a ele um ambiente de cidadão. Como? O trabalho, né, ele se sente ocupado e útil, a educação formal, e aí, paralelo a isso, a arte, cultura... É a fórmula perfeita, né? Se eu estou entendendo bem, a ideia do secretário é combater o crime internamente, ou seja, pacifica as unidades e sua própria população delitiva, né? Uma vez havendo esse controle, que é o que ele está implantando agora, e com sucesso, até onde se alcança, já está obtendo os primeiros resultados, né? A partir desses remanejamentos que ele tem feito, dessa segregação para aqueles que são faccionados e tudo. Aí inicia-se, portanto, esse trabalho de humanização para esse homem, que é o que a senhora começou dizendo, que ele pretende botar 6 mil homens, pelo menos, dentro dos 22, 25 mil, não sei qual é a população exata, encarcerada, desses pelo menos 6 mil já na sala de aula, que é uma coisa extremamente importante, porque você trabalhar é muito importante, mas trabalhar e estudar é muito mais importante ainda, porque é pelo estudo que o homem cresce, que o homem se constrói. Eu vou fazer mais um intervalo. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão nessa perspectiva de modelos de humanização no interior das unidades prisionais. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, nós estamos discutindo hoje um modelo de humanização no sistema presidiário cearense que conhecemos na semana que passou. E para isso trouxemos aqui como convidada a dirigente da unidade prisional Irmã Imelda, a doutora Lídia Canudo, e debater com a doutora Lídia os vários aspectos do problema do encarceramento e da forma como tratar este homem para reinseri-lo na sociedade. Nós temos hoje as participações do professor Moreira e do professor Reginaldo Vasconcelos. Bom, claro que por razões éticas, eu vou lhe poupar e eu mesmo vou dizer. Há também aí embutido nos modelos de sucesso e nos modelos, quer dizer, que não estão dando bem certo, a questão gerencial. Compromisso de quem dirige a unidade, né? Das pessoas, dos agentes, da forma como esses agentes também trabalham, abordam, tratam esse homem. Né? Pensam, isso. Porque a gente sabe também que é uma profissão de natureza embrutecedora. Nós não podemos negar. A atividade de segurança, seja ela policial, militar, civil, agente prisional, e quem está mais próximo, ou melhor, quem está próximo efetivamente desse criminoso, do mais gravoso ao menos gravoso, são os agentes. Então a gente compreende isso também, que a natureza é embrutecedora. Mas a questão gerencial me parece aí, doutora Lídia, que é fundamental. O compromisso, a inauguração de novos modelos, a utilização de novos métodos. Porque quando se fala de humanização, a sociedade que pensa de forma diferente, é uma parte muito significativa, imagina logo que para tratar bandido como bonzinho, como coitadinho. E não é isso. Não. É respeitar o que diz o Código de Processo Penal, o Código Penal brasileiro, é respeitar o que as normas estão dizendo, punir, como disse bem o Reginaldo, privá-lo da liberdade, mas tratá-lo como gente, como ser humano, e não como um bicho. Então isso tem muito a ver com a parte gerencial, né? O nosso trabalho é executado de acordo com o que a gestão nos orienta, né? Mas existem sim procedimentos, padrões que todos a gente devem executar, mas cabe a cada um a sua forma de executar, né? O Irmã Imelda, eu procuro gerenciar a unidade muito próxima do trabalho no corredor, né? Do agente que está lá abrindo o portão, conduzindo para as atividades, para que ele faça o que eu faria se estivesse lá naquela ponta, né? Então a ideia é que todo mundo, desde a direção até a recepção, até a ponta, né, no corredor, tenha o mesmo pensamento, né, esteja alinhado com o trabalho que a gestão quer. Lídia, a gente tem falado aqui, o Arnaldo tem enfatizado muito essa questão da humanização, né? Uma questão que me preocupa, né, você logo na sua primeira fala, você falou que não se vai mais construir presídios. Os presídios, pelas notícias que a gente tem, os presídios cearenses, brasileiros de uma maneira geral, cearenses de forma mais específica, eles estão todos superlotados. Ou seja, esse problema da superlotação não seria o primeiro passo no sentido de dar mais humanidade a esses presídios? Existe algum projeto, por exemplo, de mudança estrutural? Né? Quer dizer, o Irmã Imelda, a primeira coisa que foi importante para a existência, pelo que eu entendo, foi uma estrutura. Ou seja, você tem uma estrutura que você lhe possibilita fazer determinados trabalhos. Né? Os presídios cearenses, de uma maneira geral, pelo que eu conheço deles, eles não têm essas condições. Né? Eles estão todos com sua capacidade, né, esgotada. Né? Na maioria dos presídios as pessoas estão amontoadas uma sobre a outra, né? Quer dizer, como é que você vai humanizar um processo dos presídios sem passar necessariamente por uma mudança nessas estruturas? Ou as estruturas que a gente já dispõe, elas possibilitam isso? Certo. Então, primeiro assim, eu não posso afirmar 100% que não vai mais ser construído presídios, né? A minha fala ressaltou que o secretário nos repassou que o momento de finalização do que estava sendo construído, inclusive um presídio de segurança máxima, e
priorizar ampliação nas unidades prisionais. A ampliação das que já existem. Certo? Certo. O Irmã Imelda não tem essa estrutura boa, né? Nós, com o apoio da gestão, estamos criando espaços para isso. E aí isso vai de encontro ao que a gente tem, né, ouvido da gestão, que é essa ampliação, de melhoria dos espaços. Eu não acredito que o trabalho seja construir mais. Eu vou pela ótica jurídica. O sistema prisional hoje deve ter em torno de 70% de presos provisórios. Eu acho que é aí que a gente tem que focar. Focar em resolver o processo jurídico desses provisórios, porque os nossos condenados, eles dariam sim, na estrutura que a gente existe hoje, contemplar uma estrutura como o Irmã Imelda, uma estrutura que eu digo de trabalho, né? E as audiências de custódia foram criadas para fazer um filtro, né? Para evitar que a pessoa vá cair no presídio por pouca coisa, que ele pode ficar em casa com a tornozeleira, o juiz determina, faz essa triagem. Mas há uma política mesmo, Arnaldo Moreira, doutora Lídia, de reduzir, não é, a quantidade de presídios no país. Não sei como é que vai ser possível, porque a população, né, carcerária já é imensa e a delinquência continua. Então, não sei como é que você vai conseguir fazer isso. Se você tem 70%... Já seria importantíssimo que todas elas tivessem uma administração, todos esses presídios, uma administração, né, mais humanizada. E eu vou ser chamado de machista, mas eu acho que a influência do fato da doutora ser uma mulher, ter mais sensibilidade. Nós estávamos caminhando lá dentro, tinham 2 idosos discutindo assim, a gente veio passando, ela olhou, o que é isso? Não, doutora, desculpe, não sei o que, achei interessante. Um respeito espontâneo, né, que a gente não observa em outros locais. Então, acho importante a sensibilidade feminina nesse trabalho aí. Porque, realmente, o trabalho profissional, às vezes, quando você lida com a infra-realidade, né, vai empedernindo a pessoa. A gente está brincando numa festa, num carnaval, não imagina que você tem um hospital cheio de gente ferida e os médicos é quem tem que lidar com aquilo, né? A polícia lidando com esse outro lado, o pessoal dos presídios lidando com a infelicidade. Então a pessoa tem uma tendência, eu acho que precisa de um trabalho psicológico para a pessoa, né, superar isso. Com os próprios profissionais que estão lá na ponta no dia a dia, porque, como eu disse... Algumas profissões têm essa tendência. É uma atividade de natureza embrutecedora e é preciso cuidar desse homem que está lidando, no caso, os agentes prisionais e os policiais. Porque foi uma coisa que eu observei, a diferença entre a forma como eu e você fomos tratados no presídio que a gente visitou, os dois. O outro, o Moraes, como é? Me ajude aí. CPPL 5, Sobreira de Amorim. Sobreira de Amorim. Sobreira de Amorim, E a forma como a gente foi tratado no próprio Irmã Imelda. Já começa a partir da abordagem, né, na chegada, no simples pedido de informação. E aí eu volto ao meu argumento. O nome do presídio é o nome de uma freira, de uma mulher e de uma freira. Os outros geralmente são conhecidos pela sigla, né? CPPL, não sei o quê. Tá? Embora cada um deles tenha um título assim, as pessoas nem memorizam. Mas o Imelda é o Irmã Imelda, quer dizer. Tudo isso, Moreira, eu acho que influencia para que a gente consiga aquele resultado que a doutora consegue ali. É uma beleza. Eu tenho uma tese, doutora. O direito penal do sociopata, posso tratar disso? Pode, deve. Um sujeito chamado Gunther Jacobs, um alemão, há 30 anos atrás, desenvolveu uma tese chamada Direito Penal do Inimigo. Então, esse rapaz, lá na Alemanha, e isso tem sido muito discutido, Moreira, ele divide os infratores no infrator comum e no inimigo da sociedade. O infrator comum, ele se recupera. Aquelas pessoas todas estão lá no Imelda. Pisaram fora do caminho, erraram e pagam a sua conta com a sociedade e saem recuperadas. Outras, segundo entende o Jacobs, não têm recuperação. Então, esses perdem a cidadania. Aí entra naquela tese que o governo atual anda defendendo, abater. Esse cara não adianta tratar com ele. Paralelamente a isso, eu desenvolvi a tese do direito penal do sociopata. Na minha visão, você tem a legislação vigente da década de 40 foi feita para nós, que eventualmente podemos delinquir numa briga, numa raiva com o vizinho, no trânsito. Então você paga a sua conta com a sociedade e volta. E não abrange o caso do bandido profissional, do bandido quanto mais, entendeu? Do bandido compulsivo, porque esse não se recupera, pelo menos facilmente. Você joga no presídio, ele vai delinquir lá dentro, você solta e ele está delinquindo fora. Ele é um sociopata, e isso é uma doença psicossocial.
Então, se esses homens fossem considerados como doentes psicossociais e entrassem num esquema, você não precisava de lei nova, como estão fazendo agora, para eles não terem a progressão de regime, porque você bota um cara desse dentro da cadeia, pouco tempo ele está fora, porque o regime progride e ele vai continuar, não é, delinquindo. Então, era a medida de segurança. E a legislação, o artigo 26 do Código Penal diz que é inimputável o sujeito que não entende a gravidade da sua conduta, e lá no final, e aquele que mesmo entendendo não consegue se conduzir, se determinar conforme esse entendimento. É o caso do sociopata. Ele sabe que é criminoso, ele sabe que aquilo não deve ser feito, mas ele introjetou o pensamento de que o crime compensa, né, e passa a se tornar um profissional. O que você está defendendo é que ele tem que ser segregado, mas tem que Para ser tratamento. acompanhado para tratamento. Pronto. É. Sem ter direito às benesses da lei. Em 30 anos tem que soltar. O Chico Pigadinho ficou 30 anos. No dia que soltou, matou. Depeçou uma mulher. Quer dizer, não se recupera, não adianta. O Código também determina, acho que 75 do Código, ninguém pode ficar preso, né, por mais de 30 anos. Mas se ele não tiver recuperado, você vai devolver o cara para ele matar de novo? Agora, se tiver recuperado, com 3 anos, tudo bem. E alguns se recuperam, mesmo no nosso sistema penal brabo, se recuperam, publicam livros, né, se formam, às vezes se tornam pastores de uma denominação religiosa, às vezes você se recupera, mesmo com esse tratamento ruim. Então, eu acho que o sociopata devia ser segregado para um tratamento específico, sem nenhum dos favores que são cabíveis ao cidadão comum, que aí responde, às vezes, em liberdade, né? Responde ao processo em liberdade, progride, tem as saídas temporárias, né? Mas o sociopata não, porque ele é um doente psíquico. E essa doença, a sociopatia, está no Código Internacional de Doenças, só que ninguém leva em consideração, mas está lá. Eu fiz esse panfleto e entreguei ao vice-presidente da República, na época da campanha. Ele deu uma entrevista aqui numa outra emissora, eu estava lá, e eu entreguei a ele. E eu achei engraçado que ontem eu vi o Moro falando sobre as medidas que ele quer, as alterações do Código Penal, e eu entreguei isso ao vice-presidente, quando ainda era candidato, e eu vi uma frase muito parecida com a frase que eu tenho aqui. Tem a impressão que ele folheou isso aqui, compulsou isso aqui. Mas a coragem de entender que essas pessoas são realmente doentes, são sociopatas, né? É uma coisa um pouco mais complicada, mais agressiva. Sim, mas aí o Estado tem que estar preparado para isso. Tem lá. Eu estava tentando aqui me lembrar dos nossos clássicos, o Durkheim. O Durkheim, ele acreditava piamente nessa possibilidade de recuperação do cidadão, né? Então, mas ele fazia uma distinção, né? Assim como a ideia de que a sociedade vive um processo evolucionista, né? Ele dizia que esse processo precisava ser acompanhado. Quer dizer, a evolução da sociedade, por exemplo, hoje em dia, eu acho que a sociedade, no meu olhar, ela está muito mais doente do que no passado, né? Então, por exemplo, a liberdade que você tinha de ir e vir em Fortaleza, dos anos 80, né? Dos anos 90, ela deixou de existir. Né? Você não consegue... A teoria evolutiva já está sendo até contestada pela atual ministra. Pois é, mas... olhando da perspectiva durkheimiana, era preciso que a sociedade tivesse preparada para tratar essas situações. Ela não está dando conta, na verdade, dessa realidade concreta, né? O consumismo, né, Moreira? A mídia, esses meninos do morro começam a roubar porque querem ter o tênis que o menino perfeitamente. do asfalto tem e ele não tem. Porque ele é induzido a isso pela mídia, de ter que comprar, de ter que ostentar. Mas isso está na sociedade como um todo. Isso é doença da sociedade, é lógico. Vê só achando que é esse menino pobre que vai... Não. Dentro das vezes de pessoas com quem você convive, né? Sofrem também. Sofrem esse mesmo tipo de pressão. Doutora Lídia, quais as atividades hoje, laborais, existem dentro do Imelda? E quantos? Quais são as áreas em que os internos da sua unidade, da unidade que a senhora dirige, trabalham hoje? Que eu vi lá, eu vi horta, eu vi na biblioteca, eu vi artesanato,
né? Compreendendo aí bordados, renda, uma série de coisas. Eu vi lavanderia. Quais são as áreas? Eu vi muitas além atividades. Das que você relatou, né? A gente tem serviços gerais, que mantém a unidade limpa, né? E aí o não odor vem desse trabalho, dessa manutenção da limpeza. A gente tem o Tem livro padaria, aberto. Né? Não, a gente está com... Houve um chamado público, né? Para as unidades prisionais, para as empresas. E a gente, acho que 3 unidades prisionais foram contempladas. Em padaria. O Irmã e Melda, porque uma delas. O Paulo Salazar tinha uma padaria, né? Sim, tinha padaria. Mas hoje a ideia é realmente ter empresas grandes dentro das unidades. Se eu não me engano, a Ipioca é uma das que vai entrar no sistema prisional, no presídio feminino. Eu acho isso muito importante. Fazer aquele trançado de palhas, o trançado da palha, né, que envolve a garrafa, e várias outras, né? Empresa de material esportivo, produção de, principalmente confecções, né? Confecções, roupas femininas, masculinas, esportivas. Então, além de todas as que você relatou, a gente tem as atividades que não necessariamente envolvem a remissão de pena, né? Mas que trazem o preso para essa complementação da formação, né? Que é o Cine Diálogo, que é um momento que um filme escolhido pelas psicólogas ciência social do sistema para passar e depois ser debatido, né? Trazido para a vida, a realidade deles. E a ideia é realmente essa fomentação do debate, né? O filme é só um meio. Assim como o livro aberto, né, que muita gente questionou no início, por que remi 4 dias? Porque, como o trabalho, você trabalha 3, remi 1 dia de pena. O livro aberto são 4, né? Porque é com esse caminho de abrir a cabeça, né, de mostrar, de ganhar o mundo de uma forma diferente, que nos liberta mais ainda do que a liberdade física. Então, a gente procura essas fomentações. Aí, teatro também, não voluntária, também está com a gente lá. Aliás, estou lembrando aqui agora que o ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, a Rede Globo, fundações aí, promovem anualmente um prêmio chamado Inovare. A unidade Irmã Imelda venceu um prêmio Inovare. Não foi? Eu acho que foi o ano passado, se eu não me engano, eu vi na televisão. Isso. Em qual foi a área que venceu? Foi na área de cidadania, foi iniciativa, né? Iniciativa do centro prisional, dentro do centro prisional. Essa ideia, ela foi pensada ainda na CPL 3, os travestis estavam lá, né? E ela foi aplicada efetivamente no Irmã Imelda. Né? Foi com relação a esse problema dos homossexuais, então? Foi um trabalho de identidade, de respeito à identidade, à orientação sexual dos travestis. Né? O nome do projeto é Meninas que Encantam. Né? Foi pensada por uma dentista do prisional, né? A Aline. E ela não conseguiu aplicar isso na CPL 3, mas trouxe essa ideia quando a gente recebeu o público e a gente conseguiu desenvolver. Né? E isso envolve esse público na educação, na profissionalização, que é um segundo palavra-chave que o secretário traz hoje. Né? A gente tem que educar e profissionalizar esses presos para que eles já saiam, né, de uma forma se inserir na sociedade, com a possibilidade de trabalhar, né, com essa qualificação. E as meninas foram inseridas nesse contexto de educação, de respeito à orientação sexual e de profissionalização. Eu vou fazer mais um intervalo. Quando voltarmos, nós vamos sequenciar essa discussão na perspectiva agora da participação da sociedade. Essa que, ao mesmo tempo, é vítima dos altos índices de violência e de criminalidade, mas é também, a um só tempo, corresponsável, de alguma forma, por essa questão, quando acha que o problema está resolvido no momento em que o preso é condenado, julgado, condenado e jogado lá. Segregado lá. E é um engano desses terríveis, pensar dessa forma. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Participam do programa de hoje a nossa convidada, a doutora Lídia Canudo, que é diretora da Unidade Prisional Irmã Imelda, e discutindo com ela, mostrando que é possível sim se ter uma nova forma de se, ao mesmo tempo, segregar aqueles que se desencaminham por alguma circunstância, mas prepará-lo para o retorno e reinserção para a vida em comunidade. O sociólogo Francisco Moreira e o advogado Reginaldo Vasconcelos. Eu quero colocar agora nesse último bloco essa discussão, doutora Lídia, na perspectiva da corresponsabilidade da sociedade. De um modo geral, a sociedade, com todo o direito, exige que a polícia prenda, que o judiciário julgue, condene e o Estado segregue. O Estado guarde lá os infratores. Porque é uma forma da sociedade se ver, teoricamente, se não segura, é pelo menos livre daqueles que procederam de forma diversa do que seria o normal. Não por acaso, construção de unidade prisional recebe até o repúdio da sociedade, porque imagina-se que são recursos vultosos, quer dizer, desnecessários. Por isso, tem os que defendem aí o abate, pura e simplesmente, a pena de morte, uma série de outras razões. Mas o fato é que nós, no Brasil, temos uma legislação e que tudo isso é escoimado dessa vertente do pensamento e nós temos mesmo que cuidar bem desses homens, sejam eles os mais periculosos possíveis. Temos uma tradição malsã, e aqui eu peço emprestado ao professor Moreira, para dizer uma frase de efeito, segundo a qual nós não cuidamos das nossas crianças e abandonamos os nossos velhos. Isso é uma tradição malsã que não se pode questionar, é fato. Está aí. Basta se ver a desigualdade no Brasil. No Brasil. Tá. Em outros países, os velhos são muito bem tratados, senior citizens, como eles chamam. Estou falando aqui no Brasil, por isso que eu estou chamando de tradição malsã. Eu vi lá dentro do Irmã Imelda, eu quero deixar isso bem claro para a sociedade, que tem jeito, há modelos, há exemplos de sucesso, de recuperação dessas pessoas que estão nesse instante cumprindo pena em regime fechado e penas longas, muitas deles, é bom que se diga. Mas é uma questão de método, que a responsável por isso, a doutora Lídia, está aqui. Eu vi muitos voluntários lá dentro. Esses voluntários, como que eles são atraídos para levar essa ação, essa assistência? São chamados ou voluntariamente, como o conceito diz, procuram a unidade? Como é que se dá esse trabalho lá na Irmã Imelda? Quando uma pessoa tem contato com a Irmã Imelda, né, de várias formas, vocês foram ver um cliente, às vezes uma pessoa vê um amigo, né, e parentes, eu sempre gosto de mostrar a unidade. Eu gosto de levar até lá dentro, ver em loco o trabalho que é feito lá. Isso tranquiliza, inclusive, a família, né? A ideia não é só vender a unidade, né, o trabalho feito, mas tranquilizar a família e os amigos. Então, esse primeiro contato eu sempre gosto de fazer. Foi assim que a senhora fez comigo e com o Reginaldo. Inclusive, encontrei lá um grande amigo na biblioteca, fiquei muito feliz que ele estivesse bem. Então, a gente mostra esse trabalho, ele por si só se vende, né? E eu sou muito grata que realmente nesses 2 anos e meio, né, na direção da Irmã Imelda, eu tenho conseguido bons parceiros da sociedade, parceiros que eu digo de ir lá, né? Não é só de, Lídia, parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe, não, é de sair da sua rotina de vida e contribuir de alguma forma lá presente. Psicólogos, professores de arte, vão lá ajudar. Nossa professora de teatro é uma delas, né? Ela tem uma rotina de trabalho, ela vive do teatro,
mas ela sai, disponibiliza um dia, uma tarde da semana para ir lá, né, e dar aulas. E não é só para fazer uma apresentação de teatro, mas é porque ela mostra que ensina o que é teatro, né? A arte do teatro. Coisa, então é uma que vivência pode ajudar mesmo. as pessoas a mudar, Exatamente. né, da sua perspectiva de vida, de mundo, um outro olhar sobre a sociedade. É importante a arte. Você pode ver entre os criminosos, você tem gente de todas as profissões, tem muito poucos artistas. A arte parece que Ela tem eleva uma o espírito capacidade das pessoas, de, né? de Pode ver. Uma das atividades que a fazer gente com que a faz, pessoa olhe o mundo de outra maneira, né? uma das atividades que a gente tem lá é o sarau de música, literatura, né? Então a nossa psicóloga a cada 15 dias reúne um grupo e faz, o Reginaldo conheceu inclusive um deles, Sim, né? O seu ele recitou Edmilson. poesia junto comigo, a poesia da fidelidade, ele sabia de cor, um senhor idoso, né, que é Isso. poeta, tem grosas de poesias feitas, eu gostei muito dele. Então, é importante fomentar isso, né? E além de outros empresários, a Ethel, né? Que foi uma grata, né? Hoje é uma grata amiga de profissão mesmo, que reconhece e leva o nome do Irmã Imelda para onde ela anda. Ela sai uma vez na semana da sua casa, vai até lá ensinar gratuitamente os internos. É um trabalho que eles já faziam com a tapeçaria e o Tenerife, né? São trabalhos feitos com linha e com retalhos. E ela, com poucas orientações, valorizou o trabalho, né? Com poucas orientações de condução, de como fazer, de recortes. Nós vimos lá uma sala cheia deles, estão todos trabalhando, trabalho manual, terapia ocupacional. Ela superou a etapa da ocupação do artesanato por artesanato, né? Por ocupação, e passou a levar como uma profissionalização. Uma produção de arte mesmo. Aqui fora produto, é possível produto, vender né? e ter qualidade. Isso. Pois é, aí é que me volta a questão da estrutural, né? Quer dizer, mesmo essa ideia de botar 6.000 pessoas em sala de aula, qual é a estrutura existente hoje que possibilita isso? O Estado tem meios já para isso? Há uma dificuldade cada vez maior de você ter esses meios, né? Não existe uma preocupação, por exemplo, do atual governo, por exemplo, com relação à melhoria disso, né? Eles têm uma visão totalmente diversa em relação a isso. Qual é a perspectiva? Como é que você vê isso em perspectiva? É possível o Estado do Ceará avançar nesse sentido, de ser um modelo de estrutura presidiária? Professor Moreira, dentro das unidades prisionais, elas já são construídas com espaços para a sala de aula, né? Esses espaços não têm sido ocupados, por exemplo, uma sala que comporta 25, 30 alunos, estava indo 8, 10, exatamente porque o crime não deixava o preso sair para a atividade, né? Então, isso está sendo sanado nesse momento e eu acredito sim, bastante possível. A gente tem espaços para isso e o secretário vem a criar onde não tem, que são poucas unidades prisionais não têm salas de aula. O Imelda hoje tem 2. Eu comporto 100 alunos em sala de aula. 2 salas grandes. 2 salas com 2 turnos, eu tenho 100 alunos em sala. E o Imelda é uma unidade pequena, então... Quer dizer que a planta do Imelda não é especial, não foi feita para uma estrutura... Foi feita para uma estrutura militar. Comum, como os outros. Aí não, vocês deram não é igual aos outros. Militar. Não é um presídio comum. Sei. Presídios comuns. Nós tentamos adaptar o que a gente pegou à realidade do preso comum hoje, né? Aí tem um viveiro de pássaros, tem aquela horta, a sala de aula, o jardim, a biblioteca, tudo muito bem organizado. Tudo criado para ocupar, né? A ideia é ocupar o preso. O que me chamou a atenção é isso, que não há pessoas ociosas. A ociosidade de um homem que já está segregado é terrível para ele. Não só do ponto de vista da sua natureza criminológica, se ele possui, mas, sobretudo, do ponto de vista da sua saúde mental. Né? Claro. Lógico. E tem outras atividades que complementam ainda essa questão da profissionalização. A gente tem uma coordenadoria chamada Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso, que é a CISP, e ela traz curso de qualificação para as unidades prisionais. Eu trabalhei 2 anos lá também, antes de assumir a direção do Irmã Imelda, né? E eles buscam, sim, parcerias como o SENAC, SEBRAE, né? A gente tinha um projeto que está em andamento agora para voltar, que é o projeto Querer, que ele traz a SEBRAE iniciando uma instrução sobre ser professor autônomo, né? Sobre ser microempresário, pequeno empresário. E aí o SENAC entra com a qualificação profissional, né? Diversas áreas.
e o SEBRAE volta no final para orientar e encaminhar o preso para conseguir um financiamento, né, para começar um negócio no Banco do Nordeste. Então, assim, é um projeto que tem tudo para funcionar. Você tem todo o sistema S aí, você agora lembrou uma coisa interessante. Estruturas que, embora de natureza privada, mas subsidiada por recursos públicos, como é o sistema S, SESI, SENAI, SESC, que é ligado à Federação do Comércio, né? Essas entidades, elas participam de uma forma mais alargada ou é muito restrito ainda? Se o próprio SEBRAE, que a senhora acabou de mencionar aí, ela tem atuação em todo o sistema ou são pontuais? Ele vem através da Coordenadoria de Inclusão Social, né? E não houve ainda uma abertura maior, não por uma vontade, né? Mas exatamente pelo mesmo motivo da educação, da questão da criminalidade. Ela não deixava o sistema crescer, não deixava as pessoas ficarem independentes. Ou seja, a ideia era formar os soldados do crime e mantê-los ali à mercê da criminalidade, né? Ou seja, as tais facções impediam que aqueles presos que pretendem trabalhar, que pretendem estudar, fossem fazer, é isso? Isso. Era dizer, isso desde então vejamos a importância do que o secretário está fazendo agora, que é desarticular essas estruturas, quer dizer, essas células do crime. E triar, né? Eu acho que merece todo o apoio, merece todo o apoio da sociedade, todo o apoio da imprensa, esse trabalho que o secretário essa retirada das lideranças do Estado. Porque ele vai libertar, já vai libertar nesse instante um contingente significativo de homens que estão lá antes proibidos de participar dessas atividades, ele já vai liberar para que essas pessoas possam, finalmente, porque não estão coagidas mais, né? Porque eles não só ameaçam a questão de sobrevivência interna, como também de sobrevivência da própria família de muitos deles, né? E é um trabalho contextual, né? É o jurídico entrar para o julgamento desse grande quantitativo de provisórios e, em paralelo, a gente está trabalhando como pode, né? Com a estrutura que tiver, que puder. Como o Reginaldo explicou, né? Quer dizer, os prisioneiros, eles têm uma diversidade muito grande, né? Mas tem pelo menos uma linha que... vamos dizer assim, que você pode diferenciar um dos outros. Vai classificando, né? Eles pelas... Então, eu acho que essa classificação, ela ganha uma importância muito grande a partir do momento como nós vamos tratar as pessoas. Essas pessoas aqui, você tem uma possibilidade de recuperação. Essas aqui não, é uma coisa mais longa, é um processo diferenciado. Eu preciso saber quem são essas pessoas para poder trabalhar com elas. Os internos, né? Como vocês chamam lá, os internos. Mas tem também a expressão reeducandos, é específica para determinado tipo de interno? Não. De um modo geral, reeducandos, né? Eu faço um paralelo, Moreira, aqui, que é o seguinte. Como eu sou da área, eu sou pesquisador ali no Laboratório de Estudos da Pobreza, no CAEM, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará, e sempre que eu sou chamado a dar uma palestra ou dar uma aula sobre pobreza e desigualdade, sobretudo no setor da elite econômica, principalmente, eu noto assim que quando eu começo a falar, há uns olhares assim meio de soslaio, né, franzindo, de canto de boca. Às vezes lá vem mais um falar dos coitadinhos, dos pobrezinhos e tal, que é uma visão completamente distorcida. Quando a gente vai falar de pobreza e desigualdade, nós não estamos falando de filantropia, nós estamos falando de economia, porque há uma massa enorme de pobres nesse país, 52%, se não me engano. A margem completamente. E que imagina se essas pessoas pudessem acessar o mercado com o mínimo de um poder de compra. Daí a razão dos programas de transferência de renda, porque dão um mínimo de poder de compra a essas pessoas. Por outro lado, essas pessoas precisam ser acessadas pelo mercado, porque uma coisa é elas acessarem o mercado minimamente, outra coisa é o mercado acessar essas pessoas. Explico. Essas pessoas estarem aptas, preparadas para que possam se inserir nesse mercado e tornar-se produtivas. Com o preso, mutatis mutandi, é a mesma coisa. Se você dá a esse homem o mínimo de condição, não só para a sua reconstrução interior como ser, e você, ao mesmo tempo, oferece a ele um ofício para que quando ele voltar, e ele vai voltar à sociedade, mais cedo ou mais tarde ele volta. Não adianta achar que o problema não é nosso, porque é nosso sim. É o que eu estou chamando de corresponsabilidade nossa. Não é que nós tenhamos contribuído para que ele tornasse um preso, um bandido, não. Nós devemos contribuir para que ele não permaneça no crime.
E é fazendo exatamente essas coisas. E voltando sobre a questão da sociedade civil, né? Ela entender que ela precisa participar nisso, eu acho que ela vem bem antes de chegar no presídio, né? A gente como cidadã mesmo, acompanhar o trabalho pelos nossos políticos eleitos, né? Cobrar, porque se o Estado chega aqui fora a essa população, que o senhor relatou agora, ela não vai entrar no presídio. Claro. Né? Então é um A trabalho questão da educação, né? Se você anterior. prestar atenção, por exemplo, a grande maioria das pessoas que participaram agora desses ataques, mas são jovens, né? Uma porção deles de menor ainda, né? Quer dizer, não completaram nem a maioridade, né? Entre 20 anos, 22 anos, quer dizer, o grosso dessas pessoas que perpetraram os ataques é nessa faixa etária. Então, quer dizer, quem foi que falhou aí? Falhou, a gente sabe que nós temos um problema muito sério, que é a desestruturação familiar, né, que vem num processo de mudança radical. E a educação. As escolas não cumprem mais com o seu papel de socialização desse indivíduo, de colocá-lo como cidadão, né, com direitos e deveres. Isso não está acontecendo. São vários fatores, né? A dissolução da família, né? A maternidade irresponsável, o abandono dessa juventude. O problema da falta do serviço militar, que hoje é um privilégio, servir o exército, antigamente era uma obrigação. O sujeito serviu o exército, saía instruído, saía disciplinado, né? Se bem que alguns usavam, está acontecendo isso no Rio, né? Vai usar o que aprendeu lá dentro, no crime organizado. Mas, enfim, era uma maneira de disciplinar, uma norma de conduta que eles aprendiam ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você, para colocar um rapaz para servir, porque as verbas são muito poucas, muito baixas. São todos esses fatores. Eu concordo contigo. A educação está na base de tudo isso. Nós estamos já finalizando o programa, doutora Lídia. Eu gostaria que a senhora fizesse aqui para o nosso assinante, deixasse aqui a sua reflexão final, nesse sentido da participação da sociedade civil nesse novo processo, porque hoje nós trouxemos, quer dizer, vamos chamar aqui, esse exemplo, esse modelo, essa referência do que é possível fazer pelos presos. Mas eu vou depois procurar a assessoria do secretário de Segurança para que nós possamos conhecer qual é o plano, qual é o modelo que está por ele desenhado, pretendendo para todo o sistema, né? Porque, claro que o exemplo do que ocorre no Irmã Imelda, que a senhora acabou de nos trazer, é significativo como modelo, como referência, mas ele é insignificante do ponto de vista quantitativo, né, para o universo do sistema prisional como um todo. E é importante a gente saber qual é a política que o secretário está hoje já definindo para que modelo como o do Irmã Imelda, tão bem gerenciado pela senhora, seja replicado exatamente nas demais unidades. Eu acredito que é muito trabalho mesmo, né? Apoio do Estado e a sociedade que está lá dentro, né? Hoje o Irmã Imelda está presente e funciona, né? A gente tem meios para executar o nosso trabalho, tem espaço, um apoio da gestão, e eu acho que a sociedade civil é importantíssima para esse olhar, essa cobrança, né? Enquanto eu ouvi uma pessoa há umas semanas atrás fazer um comentário dizendo assim: por que o secretário não deixou esses presos quietos? Né? E é muito triste ouvir isso. É como se ela estivesse numa bolha, alheia àquilo tudo. Mas essa é a visão que eu disse. A sociedade pensa que, uma vez esse homem estando lá trancado, o problema está resolvido. Está resolvido. Ao contrário, o problema começa a se agravar quando ele ultrapassa aqueles portões e adentra o sistema penitenciário da forma como estava. Que vai sair pior. Pior. Que não vai acontecer com os internos lá do Imelda. O Reginaldo estava sugerindo que existisse mais Lídias para poder... né? Tem que encontrar onde vai procurar entre os alunos do professor Moreira. Bom, com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo a você, assinante, agradecendo aos nossos debatedores, os professores Reginaldo Vasconcelos e Francisco Moreira, agradecendo em especial a doutora Lídia Canudo, desejando desde já, aliás, desejar sucesso na sua gestão lá é redundância, porque a gente já viu, né? O sucesso está lá para quem quiser ver. E eu convido ao você, assinante, que tenha a curiosidade de conhecer e se voluntarie também para poder colaborar, para ver como faz bem e tem jeito.
A você, assinante, nossos agradecimentos e um convite para um próximo observatório. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.